Hello guys! Nessa aula aqui sobre as palavras mais importantes do inglês, nós vamos falar sobre o verbo to be. Essa aula aqui vai ter um perfil mais introdutório, tá? Mais pra gente entender como é que é esse verbo to be, né? E como é que são as formas base dele, tá? E justamente como é que a gente usa essas formas diferentes dele, beleza? Então vamos lá. A primeira forma do verbo to be, e lembrando que o verbo to be, o que é o verbo to be, né? O verbo to be, ele é o verbo ser ou estar. Tá? Ele é um verbo que sempre é ensinado logo no começo dos cursos de inglês. Qualquer curso de inglês é assim. Porque ele é um verbo muito importante, tá? Ele é um verbo bem importante. Então, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Mas como é que eu vou saber quando é que ele é ser e quando é que ele é estar? Depende do contexto, tá? O contexto vai te dizer. E eu te digo uma coisa, não é uma coisa assim tão complicada. Você vai ver que o contexto sempre vai te dar um indício claro, você vai entender, vai conseguir interpretar o que ele significa. Beleza? Então vamos lá. O verbo to be. A primeira forma do verbo to be é a forma am. Quando é que a gente vai usar o am? Quando o sujeito for I. Ou seja, quando o sujeito for eu. I. Por exemplo, I am a lawyer. Eu sou um advogado. I am a lawyer. I am a lawyer. Eu sou um advogado. Beleza. Então você observa aqui o sujeito I, depois o verbo am. I am a lawyer. Pronto. Essa é a forma do verbo to be. É como se, para poder ser usado aqui, ele tem que ficar nessa forma para poder combinar com I. Um segundo exemplo, ó. I am a good father. I am a good father. Eu sou um bom pai. Novamente. I am a good father. Eu sou um bom pai. Se você tem dificuldade nessa ideia do verbo que muda as formas, porque o verbo é to be, né, é o nome dele, mas ele muda para am, é só lembrar como é que seria o verbo ser, por exemplo, em português, né? Se você falar eu sou, S-O-U, mas você fala você é, muda completamente. Então a lógica é a mesma, tá? Ele está só conjugando, né? O que a gente chama de conjugar é isso, ele fica mudando a forma dele de acordo com quem ele está se referindo, tá? Então, mas no inglês você vai perceber que é mais fácil que no português. No português, todos os verbos conjugam, né? É uma loucura e tudo mais. No inglês é mais brando isso, é bem mais tranquilo, né? Eles conjugam bem menos os verbos. Do modo geral, os verbos conjugam bem pouco mesmo. O verbo to be é um dos que mais conjuga, na verdade. Então, enfim, mas é importante entender esse aqui porque ele é um dos verbos mais importantes que existem, né? I am a good father. Beleza, vamos pro próximo. Então a gente usa am com o sujeito I, com o pronome I. Certo? A segunda forma que eu vou mostrar pra vocês é a forma is. E aí é bom que a gente entenda, não é is, tá? Esse som desse I, ele é parecido com um E, tá? Ele é como se ele fosse um meio termo entre o E, que a gente fala, né? E o I. É um meio termo. Is. Então, beleza. E esse S no final tem o som de Z, então é is, is. Então essa forma aqui do verbo to be, ela é usada com os sujeitos he, she e it. Ou seja, vamos aqui pro exemplo, ó. He is an important manager. Ele é um gerente importante. Essa palavra manager, ela é uma palavra que ela tem esse sentido de gerente, de administrador, né? Ela vem inclusive do verbo manage, que significa administrar, gerenciar. Então, manager significa administrador, gerente, beleza? Então, he is, ó. Olha aqui, ó. He is. Então, quando você tem o he, você vai colocar o is como forma do verbo to be. Então lembrem disso, né? Que sempre vai ser assim, né? Toda situação tu vai ter que colocar o he depois do is. Só se for o verbo to be. Se for outro verbo, tu vai botar o outro verbo, né? Mas se for para falar o verbo ser ou estar, tem que ser o is, tá? He is. Beleza. Agora vamos para a segunda situação. She is their doctor. Ela é a médica deles. She is their doctor. Ela é a médica deles, tá? Então aqui novamente, she is. Então she tem que ser is também quando você for querer usar o verbo to be. Tá? Uma coisa que é importante, tá, gente? Não é só com os pronomes, não é só com essas palavrinhas que funciona, mas o conceito dessa palavra. Como assim? Se ao invés de she aqui tivesse a palavra Maria, que é o nome de uma mulher, né? Você também teria o is. Maria is their doctor. A tradução seria Maria é a médica deles. Tá? Por quê? Porque quando você pensa no nome próprio, Maria, na verdade tu tá falando do quê? De um she aqui, né? Como se tivesse she aqui. Ela, Maria. Maria é o nome dela. Mas enfim, você tá só dando um nome para aquela pessoa, entendeu? Então,
Maria is their doctor. She is their doctor. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilíssimo. Deixa eu botar aqui como estava antes. Pronto. She is their doctor. Ela é a médica deles. E por último, o último exemplo aqui dessa parte do is, que é It is a big motorcycle. It is a big motorcycle. Ou seja, it is a big motorcycle. It is a big motorcycle. Ou seja, ela é uma grande motocicleta, tá? Uma grande de tamanho, tá? Ou seja, ela, aqui, lembra que a gente falou it significa ele ou ela para coisas ou animais. Aqui é um objeto, né? O objeto é uma moto, uma motocicleta. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em português, o português ele põe gênero em quase tudo, né? Então, você fala o copo, a garrafa, o computador, a caneta. No inglês, não. No inglês, as coisas não têm gênero, elas não têm masculino e feminino, entendeu? Elas só são o que elas são. Então, nesse caso aqui, it is a big motorcycle. Ela é uma grande motocicleta. Esse it, ele dá a ideia de ela, no português, né? Uma grande motocicleta. Porque motocicleta é feminino, então quando você traduz, fica ela. Mas no inglês é só it is a big motorcycle. Se eu quisesse falar assim, se fosse, por exemplo, aqui não fosse motorcycle, fosse uma coisa que no português é masculino, um carro, por exemplo. Um carro, it is a big car. Ele é um carro grande, né? A gente só mudaria aqui. Ela para ele e aqui para carro, tá? Aqui para carro. Tanto faz, né? Mas observa que o it ele não muda no inglês. Por quê? Porque não tem gênero, né? Não tem masculino e feminino, então não muda. No português muda. O pronome que a gente usa muda. No inglês não. Opa! Só um instante. No inglês não. Eu acabei mexendo aqui na estrutura aqui do negócio. Peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Se desestruturou ou não da organização que tem que ficar aqui no computador. Acho que não. Ok. Então, it is a big car. Ele é um grande carro. Tá, e quando a gente fala, por exemplo, com os sujeitos we, you, they, ou seja, nós, você ou vocês e eles ou elas, a gente vai usar a versão do verbo to be, que é o are. Então, é a forma do verbo to be, are, tá? Lembrando que tanto quando você usar você ou vocês, vai ser o are com a palavra you. Aí vai depender do contexto também para determinar o que é o que, tá? Então vamos lá, vamos aos exemplos, ó. We are sad now. We are sad now. Nós estamos tristes agora. Sad é triste e now agora. You are just my classmate. Você é apenas o meu colega de classe ou a minha colega de classe. Enfim, você é apenas o meu colega de classe. Novamente, observa. We are. You are. Sempre o are. Por último aqui, ó. They are not engineers. They are architects. Ou seja, eles não são engenheiros. Eles são arquitetos. Tá? Novamente. They are. Não é they is, nem they am. É they are. É uma coisa que é interessante a gente falar aqui. Se, por exemplo, a gente quisesse trocar todas essas palavras para o feminino, poderia, né? Porque lembra, gente, no inglês não tem gênero, né? Então, they are not engineers, they are architects. A gente poderia estar falando tanto de homens, eles, ou mulheres, elas. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.